Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus que vive e que reina para todo sempre. Pode tomar o seu assento, meu irmão, minha irmã, nesta noite. E à vontade na presença do nosso Deus. Glória a Jesus. Queridos, é uma honra e uma alegria muito grande mais uma vez poder estar aqui transmitindo, ou tendo a oportunidade de transmitir a preciosa palavra do nosso Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, porque entendemos que Ele é a razão principal pela qual nós estamos aqui. Louvo a Deus pela vida da nossa liderança, do nosso pastor, que tem nos cedido esta oportunidade. Louvo a Deus pela minha família, pelos meus sogros que estão aqui nessa noite. Uma alegria muito grande de Deus aqui conosco também. Meus queridos irmãos, sei que hoje é um ponto temático e nós já estamos sendo ministrados desde o princípio a respeito desta data festiva, a data da Páscoa. Então permita-me sair um pouquinho desse tema, mas eu gostaria de ser fiel àquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração já há muito tempo. E aprove a Deus nesta noite compartilhar e transmitir essa palavra aos irmãos, visto que na manhã deste domingo estivemos reunidos aqui numa escola dominical abençoada e o Senhor tem falado conosco e confirmado a respeito desta palavra. Deixa eu lhe perguntar nessa noite, como está o teu nível de confiança em Deus? Você confia em Deus? Lecionava nesta manhã com os nossos irmãos, ministrava a aula nesta manhã e dizia, parece até estranho dizer a um crente que ele precisa ter fé. Parece que nós estamos vivendo um período que nós precisamos ensinar ao cristão que ele precisa crer. Parece até um contraponto falar para o crente que ele tem que crer. Mas, visto que tem se passado e como nós estamos reagindo às coisas que acontecem, eu vejo que nós precisamos confiar um pouquinho mais em Deus. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel e de Judá, capítulo de número 17. É uma passagem muito conhecida, mas que há muito tempo não falo sobre ela. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Vamos ler do verso 7 ao verso 16. Estarei lendo versículos, irmãos, vão acompanhando. Diz assim a santa e preciosa palavra de Deus. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará,
até que haja, ou até o dia em que o Senhor envie chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta. Deus está nessa casa. Queridos, essa palavra nos chama muita atenção e fala muito conosco, porque traz muito da nossa realidade, do nosso dia a dia e da realidade de muitos de nós aqui. E como dito, às vezes o nosso nível de confiança ele é abalado diante do cenário que nós vivemos. É claro que é muito mais simples confiar quando o cenário ele é favorável, mas quando o cenário começa a mudar e começa a ficar desfavorável, é exatamente o momento em que nós precisamos exercitar a nossa confiança nele, e às vezes nós acabamos falhando. Mas Deus é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. O texto que nós lemos fala de um profeta que foi enviado por Deus a profetizar contra o atual rei de Israel. E ele disse que não haveria chuva por 3 anos sobre a terra, e assim aconteceu. E Deus ele é tão bom que ele guarda os seus, aqueles que andam em fidelidade. E ele falou ao profeta: olha, agora você vai às margens do Querite, porque lá eu vou te sustentar, você vai beber do ribeiro e você será alimentado por corvos que levarão pão e carne a você. Estava indo tudo muito bem, estava tudo muito lindo, até que o versículo 7 que nós lemos fala que um belo dia o ribeiro secou. O ribeiro secou e é claro que, como nós sabemos, toda água antes de secar ela dá sinais. E mesmo diante dos sinais, o profeta permaneceu firme, porque ele confiava em Deus. Eu gosto de pescar e eu pesco desde pequeno com meu pai. Lá em Mairim tem uma represa, na verdade ela banha algumas cidades, inclusive é abastecida, Sorocaba é abastecida por ela. Nós chamamos aqui da represa de Itupararanga, né? Lá tem um bairro, inclusive meu sogro e minha sogra moram lá perto, que é o bairro chamado Sebandilha, e nós chamamos então acesso à represa por ali de Sebandilha. E eu pescava desde pequenininho, ia com meu pai. É um acesso ali entre Ibiúna e Mairim. E eu me lembro que quando nós íamos lá, quando eu ainda era pequeno, nós chegávamos, meu pai parava o carro na beirinha do asfalto e você já estava na água, muito próximo à avenida. E aí o tempo foi passando e já era possível entrar com o carro e descer um pouco mais e andar um pouco mais. E os anos foram passando e você já andava já algumas centenas de metros com o carro e precisava andar algumas centenas de metros para chegar até a água. E hoje, se você chegar lá, você vai ver que você vai ter que andar 1 quilômetro pelo menos com o carro para dentro onde era a água, e andar mais um tanto para conseguir chegar na água para pescar. O que eu quero dizer com isso é que todo ribeiro, toda represa, todo rio, antes de secar, ele dá sinais, não é da noite para o dia. E agora eu quero te convidar a se colocar no lugar do profeta, que ele está vendo
a água do ribeiro se secando. A cada dia que ele amanhece, ele vê que o nível está um pouco menor em relação ao dia anterior. A cada dia que ele se levanta pela manhã, ele vê que a sua fonte de recurso está indo embora e Deus está quieto. Quando estava cheio, estava muito bom, mas e no dia que ele levantou e ele viu que estava pela metade? E no dia que ele levantou e ele viu que estava abaixo da metade? Eu quero te chamar a atenção que enquanto a água não acabou, ele não tirou o pé do lugar que Deus o havia mandado estar. Porque quando se confia em Deus, você não é movido pelo cenário, você é movido pela palavra e pela promessa. Elias estava levantando pela manhã e vendo o ribeiro secar, mas eu imagino ele dizendo: não tem problema, porque eu estou aqui debaixo de uma promessa, e o ribeiro está secando, mas eu estou debaixo de uma palavra. Elias sai correndo, porque vai acabar a água. Enquanto eu não ouvir a voz do meu Deus, eu não saio daqui, porque fiel é o que prometeu. Oh glória! Confia é olhar a tua fonte de recursos se esgotando, mas permanecer fiel, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Ele levanta de manhã e a água está indo embora. Ele levanta de manhã e a fonte de recurso está se acabando, está se esgotando, mas ele continua, como que dizendo: eu confio na promessa, eu confio na palavra, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei porque eu estou aqui. Rei da glória. Isso é confiar. Então, se você não estiver nesse nível, eu quero te convidar a dizer comigo agora: eu preciso. Diga mais forte: eu preciso confiar mais em Deus. O profeta olha para o ribeiro e está secando. O profeta olha pelo ribeiro e Deus está quieto. Não aparece um clamor de Elias dizendo: Deus, olha, Senhor, o Senhor falou para ficar aqui, mas dá uma olhada aqui, o negócio está acabando aqui. Senhor, o Senhor falou para vir para cá, mas observa aqui, está secando. Mas ele confiou. E no dia que o ribeiro secou, a palavra de Deus é tremenda, ela não está aqui por acaso. O versículo seguinte, o versículo 8, então vai dizer: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: levanta, levanta, oh glória. Até a última gota de água Deus estava quieto, mas quando acabou o recurso, Deus se manifestou. Oh glória! Sabe que isso me mostra que de fato nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. Não, não, não. Ele não te perdeu do radar dele. Ele não está ocupado demais para que não possa te ver a situação que você está passando. Deus não chegou uma semana depois e falou: poxa vida, profeta, me desculpa. Não é que eu estava ocupado demais e te deixei ali. A água secou, levanta, corre, expressa. Ele não chegou alguns dias depois e disse: profeta, me desculpe, eu estava distraído com outras coisas e esqueci de você aí, meu filho, vamos embora. Ele chegou na hora certa, o que prova que ele estava acompanhando dia a dia o processo daquele que ele havia chamado. Ele estava cuidando, ele estava cuidando dele. Eu quero que você entenda essa palavra que Deus está falando
versículo 40. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: levanta, vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Aí levanta o profeta e ele vai. Estamos ainda no lugar do profeta, nós somos Elias. Quando você recebe uma palavra dessa, pastor, você pensou, se uma viúva vai me sustentar, então certamente deve ser uma viúva herdeira. Certamente deve ser uma viúva que herdou aí muitas terras do seu marido, certamente deve ter muitas fazendas. Agora eu vou ficar confortável. Se aqui já estava bom, sendo alimentado com os covos, imagina agora. De repente tem uma série de quartos, de repente tem um ar-condicionado, de repente meu quarto vai ter uma TV gigante, de repente eu vou ter agora um pouquinho de tranquilidade, de conforto. E aí lá vai o profeta. E quando ele chega na porta da cidade, lá está a tal viúva. E ele fala: opa, essa aqui, traz água para mim. E ela traz. Agora, traz algo para eu comer. Faz um bolo, um pão. E a viúva vai dizer: vive o Senhor, que eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha na panela e só tenho um restinho de azeite na botija. Vês aqui o meu filho, eu vou fazer a última refeição para a gente comer e morrer. Agora somos nós o lugar. Porque de repente, com o nosso nível de confiança, nós olharíamos para Deus e diríamos: Deus, dá uma olhada aí na direção, porque tem alguma coisa errada aqui. Dá uma confirmada no endereço. Porque o Senhor falou que ela ia me sustentar, e mal ela tem para ela vai comer a última refeição. É essa mesmo. Observe que o profeta não faz nenhum questionamento, porque quando você confia em Deus, você, de novo, presta atenção nisso, não se atém ao cenário ao teu redor, você se atém à promessa, à palavra de Deus. Quando você confia, o cenário não te intimida, o cenário não te incomoda. É como se ele dissesse: não reendereço não, aqui mesmo. Pode fazer. Faz para mim, faz para você. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar. Eu estou aqui debaixo de uma promessa: o azeite da botija não vai acabar. Eu estou aqui debaixo de uma palavra: enquanto não descer chuva, haverá abundância para nós. Meu Deus, isso nos traz algumas lições importantes para a gente aprender. Porque por vezes questionamos quando olhamos para o cenário. Recebemos uma promessa e uma palavra, e quando as coisas começam a fugir do controle, nós começamos a duvidar. Falamos sobre isso na manhã deste dia. Abraão foi chamado, recebeu uma promessa, e quando ele chega em Canaã, há fome. Mas como que é isso? Como que é se estar na direção de Deus e encontrar situações tão difíceis? Como é se estar na direção de Deus e ser provado de forma tão intensa? Vamos trazer à memória alguns personagens, só pelo menos. Lembra de José? É muito gostoso de falar de José, porque todo mundo conhece a história. Lembra do José de 17 anos que recebeu a promessa, para o José de 30 que começou a governar? Se lembram os cenários intermediários
entre a promessa e o cumprimento. O cidadão acabou de receber uma promessa de Deus através de um sonho. E aí começa, é traído pelos irmãos, vai viver longe dos pais, vai trabalhar como escravo, é caluniado, é preso injustamente, é esquecido na prisão. Se José fosse olhar para o cenário da sua vida, ele diria: não parece o cenário de alguém que está debaixo de uma promessa. Não parece o tipo de vida de alguém que está debaixo de uma palavra. Mas quando se confia em Deus, sabe, aprendemos de manhã, a importância do processo. Quando se confia em Deus, sabe o quanto é importante passar por esses processos. Ele não se intimida. O profeta Elias não se intimida. Eu estou no lugar certo, porque eu não estou aqui por causa do cenário. Eu não sou movido por causa do cenário. Eu sou movido por causa da palavra, por causa daquele que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele consegue abrir a sua boca e liberar uma palavra de vitória. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, escute isso, nós sempre teremos uma palavra de vitória, independente do lugar e de como este lugar está. Glória a Deus. O senhor falou um pouquinho isso há 2 semanas atrás. Mas às vezes a gente é rodeado por algumas pessoas que transportam negatividade. Que toda vez que você quer trazer uma palavra de motivação, de esperança, parece que o que tem nos lábios e no coração dessa pessoa é: não vai dar, não vai dar certo, não vai acontecer. Fala a verdade que de vez em quando aparecem algumas pessoas dessas na nossa vida. E seja honesto, já deu vontade de você de falar igual Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Fala a verdade. Mas é porque são pessoas que professam uma fé com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Porque quando eu confio em Deus, eu posso estar no cenário mais adverso, mais desfavorável, mas eu consigo liberar uma palavra de esperança. E o Espírito de Deus falou no meu coração quando eu meditava nessa palavra: Ele está limpando os teus lábios, Ele está tirando do teu coração todo sentimento de maldição. Te prepara, porque Deus vai colocar nos teus lábios palavras de esperança. O Espírito Santo de Deus vai colocar nos teus lábios palavras de vitória. Sabe que o Espírito de Deus falou comigo que Ele vai te levar a lugares, e você vai entrar dentro de casas em perfeita ruína, e você terá uma palavra de esperança. Deus vai te levar em lares que estarão um verdadeiro caos, e você terá uma palavra de vitória para trazer aquela casa. Glória a Deus. Deus vai trazer pessoas até você, ao teu encontro, destruídas, e você vai abrir a tua boca e vai dizer: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. O cenário era totalmente contrário. E aí, quando ela vê o profeta se aproximar, e o profeta fala:
ela olha também para a sua despensa e vê que só tem um dia. Aí eu quero te chamar a atenção de Deus a como que Deus trabalha. Porque assim foi com o profeta. Deus chegou aparentemente no limite. Assim foi com a viúva. Observe a expressão dela: eu só tenho o suficiente para uma. Lembra que eu falei dos sinais? Eu não tenho dúvidas que já há muito tempo aquela viúva vinha racionando. Eu não tenho dúvidas que quando ela viu que o negócio estava estreito, porque Siquém era abastecido pelo milho de Israel, e a seca em Israel trouxe prejuízos também às cidades vizinhas. Talvez em algum momento ela falou: olha, não dá mais para fazer 4 refeições, não tem que fazer 3. Aí provavelmente chegou o momento que ela virou para o seu filho e falou: filho, agora não dá mais para fazer 3, vamos ter que fazer 2, está acabando. Meu Deus do céu, o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Aí um dia ela virou e falou: filho, não dá mais para fazer 2, nós vamos ter que fazer uma. Filho, não dá para fazer uma refeição completa, nós vamos ter que fazer meia refeição. Vai aguentando aí porque está acabando. E quando ela estava pronta para a última refeição, lá vem vindo o homem de Deus, cheio de autoridade do céu, para dizer: não vai acabar, não vai. Quem sabe você está olhando para a tua fonte de recurso e está dizendo: não estou vendo mais saída, está de mal a pior. Olha a situação do país, olha as guerras que estão acontecendo. Ei, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. Como é bom servir ao Deus que cuida dos seus. Acontece que às vezes nós olhamos pela perspectiva errada. E quando olhamos para histórias como essa e como as nossas, dizemos: parece que Deus sempre chega no limite. Se você olhar por essa perspectiva, provavelmente você vai entristecer e provavelmente você vai murmurar. Então eu quero te convidar a tirar a última expressão dessa frase, e a sua esperança vai mudar. Em vez de dizer: parece que Deus sempre chega no limite, diga: parece que Deus sempre chega. Porque quando eu olho por uma palavra como essa, ou eu digo: Deus sempre chega no limite, ou eu entendo e alimento a minha fé dizendo: Deus sempre chega. Estava acabando, mas não vai acabar. Estava no final, mas não vai acabar. Porque o Deus que sempre chega está chegando mais uma vez para mostrar que Ele sempre foi presente na tua vida. Ele estava olhando quando a panela estava cheia, Ele estava olhando quando estava pela metade, Ele acompanhou quando estava da metade para baixo, Ele sabia quando era a última porção. E o Jeová Jireh se apresentou dizendo: o provedor está aqui outra vez. Deus está falando com você, meu irmão. Qual é o recurso que você está olhando e está dizendo: está acabando? Eu sei que é fácil a gente confiar quando a gente olha para o ribeiro e está cheio de água. Eu sei que é fácil a gente confiar quando a gente olha para a panela e a farinha está na boca, o azeite está transbordando.
Mas Papai do Céu está trazendo essa palavra, e Ele está procurando aqueles que estão dispostos a confiar. Quando você olha para o ribeiro e a água está indo embora, quando você olha para a panela e a farinha está no final, você olha para o azeite e parece que só dá para mais um dia. Deus está procurando os que confiam quando o cenário está desfavorável, porque esses viverão, nós falamos aqui de manhã, experiências incontáveis com aquele que libera promessas sobre a nossa vida. Meu tempo já Deus, coloque em pé. Vamos fazer uma oração. Quem sabe você entrou aqui no limite. Pastor, eu estou no limite. Pastor, a fonte de recurso está secando. Mas hoje é o dia que o Deus que não te deixa fugir dos seus olhos vai se apresentar mais uma vez para você. Aquele que cuidou de você em outros tempos e continua cuidando de você nos tempos de hoje. Deixa a guerra acontecer. Oremos para que seja feita a vontade de Deus. Deixa a eleição vir. Oremos para que seja feita a vontade de Deus. Mas não se intimide com o cenário. Se atente à palavra, à promessa de Deus sobre a sua vida. Seus olhos precisam estar voltados para a promessa. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor Deus e querido Pai, diante da Tua presença nós estamos e da Tua palavra que foi pregada. O Senhor é aquele que conhece cada um de nós. O Senhor é aquele que sabe dos nossos limites. O Senhor é aquele que sabe quando que nós olhamos e a preocupação começa a subir ao nosso coração. O Senhor é aquele que não escondemos nada, nenhum sentimento de Ti. Pai querido e Pai amado, mas o Senhor é o Jeová Jireh. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é aquele que vela pela Tua palavra. O Senhor é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Deus, olha para cada um de nós agora e que se cumpra outra vez a Tua palavra sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha. Pai, se falta-nos fé, dá-nos então o dom da fé. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, que nenhum de nós sejamos mais movidos pelo contexto em que nós vivemos, pelo cenário que nós atravessamos, mas que sejamos movidos pela Tua palavra, pela Tua promessa, pela Tua voz. Pai, em nome de Jesus, se apresente outra vez. Se apresente outra vez ao Teu filho que está no limite, a Tua filha que acha que não vai dar mais. Se apresente outra vez conforme a Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Estava acabando, mas não acabou. Estava no final, mas não faltou, conforme a palavra de Deus. Eu já vou retornar aqui ao nosso pastor. Eu só gostaria de saber, será que tem alguém entre nós aqui nessa noite que veio nos visitar, que veio ou tem vindo em alguns cultos, mas ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Olha que oportunidade maravilhosa que Ele te dá.
Olha que porta que Ele abre para você. A porta da salvação. Ele está abrindo para você e para a sua casa. Aonde está você que quer aceitar Jesus nesta noite, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer reconciliar com Ele a sua comunhão? Tem alguém aqui que nessa noite? Tem alguém aqui nessa condição e quer entregar a sua vida a Ele? A oportunidade é hoje. Hoje Ele te convida, você que ouviu esta palavra e quer dar um passo em direção a Ele. Não endureça o teu coração, mas vem porque Jesus te chama. Tem alguém aqui nessa condição? Se não há, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nunca sai do seu lugar. Malaquias capítulo 3, no verso número 6. Expressamente o Senhor Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Há uma provisão de Deus sempre disponível para a tua vida, porque Deus não muda. Existem coisas que Deus não pode fazer. Uma delas é mudar. Deus não pode mudar. Deus não pode mentir. Deus não pode falhar. Deus não pode errar. Por isso você é abençoado, porque a palavra que saiu da boca de Deus se cumprirá. Deus abençoe nosso pastor Jonathan mais uma vez.